Fala, meus queridos, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio inaugural do podcast Agregando Valor. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Afinal, a gente não sabe que horário você vai escutar o nosso podcast, mas seja muito bem-vindo estar aqui conosco, tá? E esse é o episódio inaugural, falar um pouquinho para vocês qual é a nossa missão aqui, né? Também apresentar meu companheiro aqui de podcast, que a gente vai bater muito papo aí em muitos episódios, mas o Agregando Valor, a ideia, né, a gente comentar sobre coisas do mercado financeiro, notícias relevantes, dados importantes e quais são as implicações que isso vão gerar nos investimentos, na economia também, e assuntos que são importantes para o cotidiano do investidor. Afinal, somos investidores, né? Então, isso é o que a gente respira e fala todos os dias. E, obviamente, a gente está só começando, então vai ter muita coisa que a gente vai construir junto aqui e de acordo com a necessidade que vai surgindo, né? E sem mais delongas, né? Eu sou o Matheus Navenier, mas quero apresentar meu colega. Hoje a gente veio aqui combinando, né? Caba massa, gente boa, Vitor Augusto. Valeu, meu amigo, valeu. Prazerzão, cara, dividir esse podcast com você. Prazer todo meu irmão. E conta um pouquinho, Vitor, quem é que é o Vitor aí no Ceará Limer? Gostei, viu? Vamos lá. Cara, eu vou começar logo chocando, né? Eu sou dentista de formação, né? Mas sempre gostei de investimentos. Já faço investimentos desde quando eu tinha, 16 para 17 anos. Legal. Me lembro muito bem, cara, que os primeiros investimentos que eu fazia, né? Pegava R$1, 2, 5, 10, botava naquele envelopinho ali, ia pro banco mesmo, depositava, deixava ali na poupança, né? Eu tinha, uns 15 para 16 anos, mais ou menos. Agora tá com 25, né? Então não faz tanto tempo, né? Um pouquinho mais. Mas é isso, cara. Eu sou dentista de formação, né? Fiz migração de carreira, né? Sempre mercado financeiro foi algo que eu aprendi ao longo da vida e, infelizmente, ou felizmente, né? Não sei, a gente tem que decidir muito cedo o que é que a gente vai querer fazer pro resto da vida, né? É verdade. E às vezes você toma uma decisão ali com 16, 17 anos e fica meio que preso, querendo... eu já sou isso mesmo, vou ficar fazendo isso pro resto da vida. E aí tomei coragem, já com 2 filhos. Boa. 2 filhos, família e tudo. Tomei coragem de fazer esse movimento, né, de fazer essa migração de carreira. E cada dia mais apaixonado aqui por essa nova profissão, né? Mas agora me fala um pouquinho de ti, Matheus. Se apresenta aí, fala pro pessoal. Na hora. Conta um pouco mais aí. Cara, eu sou o Matheus Navenier, né? Casado com a Ana Cecília. Pai agora do Davi, que tem 2 meses de idade, né? Eu acho que é o maior desafio da minha vida, com toda certeza, e o maior presente foi ser pai. Até o momento tem sido uma experiência maravilhosa. Bom demais. Eu nasci num lar de engenheiros. Minha mãe é engenheira civil, meu pai é engenheiro mecânico. Então, sempre respirei engenharia. Eu me lembro da minha infância indo para canteiro de obra, porque a minha mãe trabalha com orçamentos. E aí tinha que fazer levantamento. Aí era eu pegando a trena de um lado, ela de outro, para tirar a medida das coisas. Pivete, assim, sabe? E aí, naturalmente, como tu falou, né? Muito cedo a gente tem que decidir alguma coisa para fazer. Eu não tive exemplos muito próximos na área de investimentos ou mercado financeiro como todo na minha família, né? E, naturalmente, eu escolhi a engenharia. Aí fui fazer engenharia civil, tá? Então, me formei em engenharia civil, atuei na área. Participei de projetos muito legais na época. E foi lá que eu vi que, poxa, muito novo, já participando de projetos que poucas pessoas tinham oportunidade de ter na minha idade e a remuneração que eu tinha, eu não estava feliz, não estava realizado. E aí teve um episódio engraçado. Na minha adolescência eu fiz um curso de finanças pessoais na igreja. Eu ganhei um livrinho
Era um livro assim anexo ao curso que você lia em casa quando quisesse e tal. Sim. E contava a história de uma família, de um casal americano, era uma história gringa, né? Assim, e aí contava uma história de uma família que eles eram extremamente endividados. E como é que eles lidaram financeiramente com aquela situação até sair das dívidas e poupar para aposentadoria e tal. Sim. Então você tinha todos os conceitos ali de finanças pessoais. Isso eu tô falando em, sei lá, 2005, 2004, há muitos anos, né? Há muitos anos. Não, é por aí. E aí, não tinha tanto acesso à informação como é hoje. Essa sementinha ficou na minha cabeça. Legal. De investimento, de poupança, de não se endividar, de cuidar bem do dinheiro, né? Eu comecei a investir com 18 anos, abri minha conta universitária no banco. Legal. Aí tinha poupança e aplicava na poupança. Também né? tinha. Com 20 anos, eu ouvi falar de ações e títulos públicos. Aí eu abri uma conta na corretora do banco, era super difícil. O acesso, eu recebia a senha por carta. Antigamente era difícil. Cara, era muito complicado. E comecei a comprar as minhas primeiras ações do banco, eu tinha conta na época, que era o Bradesco, e comprei uns títulos pré-fixados do Tesouro. E já me achava o investidor. O grande investidor. Exatamente. E aí, voltando para a história da engenharia, né? Nesse meio tempo, cara, eu não estou feliz aqui, eu quero fazer uma coisa que realmente eu gosto. E, naturalmente, as pessoas já me perguntavam de investimentos e tal. Eu me lembro algumas vezes lá na própria obra, eu no container ali com a lousa, explicando algumas coisas de aplicação financeira para o pessoal. Aí eu disse, cara, eu acho que pode ser uma ideia. E eu sabia que o mercado financeiro contratava muito engenheiro. Na verdade, contrata gente de todas as áreas, né? Tá aqui para você provar. Dentista aqui. Pois é. Então eu comecei a mandar currículo para Deus e o mundo. Currículo para Deus e o mundo. E não tinha certificação de nada na época. Aí comecei a estudar para certificações. Aquelas da Ambima e tal, fui tirando tudo, né? Já cuidava dos meus investimentos, até que o pessoal da expansão da XP entrou em contato comigo, falando que tinha vaga para trabalhar nessa área mais comercial e tudo. Tinha que tirar a Ancor, aí eu fui lá, estudei, passei, e isso aconteceu, engraçado, porque isso aconteceu uma semana depois que terminou o último projeto que eu trabalhava, a última obra. Aí eu estava em casa de férias não remuneradas, estudando, passei, cara, poucas semanas depois eu comecei a trabalhar na história de investimentos e respirar isso, né? Então, esse aí é um Matheus, né? É um cara muito curioso, gosto muito de aprender, e estamos aqui para a gente compartilhar muita coisa. Né? Compartilhar muita coisa. Cara. Inclusive, a ideia desse podcast, até para explicar para vocês, né? Como hoje é o episódio inaugural, eu e o Vitinho, a gente trabalha juntos na mesma empresa, né? Então, é importante explicar o contexto, Vamos né? falar aí por que é que surgiu, né? Exatamente. E aqui no nosso escritório tem um mesão que a gente trabalha aí junto com os outros assessores, né? E a gente se esbarrava ali no corredor e começava a conversar. Ele implicando ideias para mim, falando de Bitcoin, falando de investimentos alternativos e tal, inflação, e eu tirando minhas dúvidas, a gente batendo esse papo. Toda vida que a gente batia papo, demorava pra caramba, né? Passava 1 hora conversando ali, 2 horas conversando. Esse rapaz, uma vez a gente estava almoçando, falou isso aqui. Vale a gente... tem um grande amigo nosso que trabalha aqui com a gente. Tu vai se recordar. Perfeito. Quando a gente começa a conversar, ele fala logo, cara, alguém grava esse negócio aí, alguém grava um negócio, faz um podcast aí que eu não vou poder ficar agora não para escutar, mas sempre é uma conversa muito boa. E aí, desculpa te interromper, mas depois corta para um outro dia que a gente estava almoçando juntos aqui e a gente compartilhando da mesma ideia de fazer um podcast. Né? Foi isso mais ou menos, né? A gente dizendo que sempre tinha um sonho de fazer um podcast, de conversar, falar sobre, enfim, diversos assuntos. E aí, poxa, eu também tenho, cara, vamos colocar pra frente essa ideia aí, não foi? Exatamente. E aí estamos aqui colocando pra frente, né? Então espero que vocês gostem, sejam muito bem-vindos mais uma vez. E uma história que eu queria te contar, Vitinho, uma coisa que marca muito no meu casamento, a Ana Cecília, que é minha esposa, né? Ela vive brincando comigo. Porque eu sei o preço de tudo.
E às vezes a gente ia, sei lá... Eu rio porque a Zeli também... É do mesmo jeito, né? Pois é. Às vezes a gente ia lá no McDonald's e eu, puxa, refletindo como as coisas encareceram. Porque quando eu era criança, a minha mãe até fez um aniversário meu no McDonald's que, pra quem é de Fortaleza vai saber, já teve um McDonald's lá na José Bastos. Tu se lembra? Não. Pois é, faz muito tempo isso. E aí ela fez um aniversário meu lá, então eu tenho algumas... Eu era bem pequeno, né? Eu tenho algumas lembranças dessa época. E eu lembro que uma casquinha de sorvete custava 25 centavos. Isso era anos 90, né? 25 centavos. Entendeu? Tinha propaganda do Habib's, que a esfirra era 5 centavos. Era. E hoje, você vai nesses mesmos lugares, você gasta o quê? Numa casquinha? 5 reais? Né? 4 reais? Uma esfirra, 2 reais? Até pode ser barato. Mas, cara, percentualmente, olha a variação desse negócio. Né? Então, é uma reflexão que eu tenho muito. E, obviamente, eu tô falando do plano real para cá. Né? Eu ainda sou muito novo, você também, né? Mas eu sei que as gerações anteriores viveram coisas muito piores em relação à inflação, né? Períodos bem difíceis mesmo. O pessoal conta que tinha que, antes do plano real, recebia o salário, tinha que ir no mercantil no mesmo dia, porque era o cara remarcando o preço e a pessoa comprando antes de remarcar por conta da inflação. Então, isso é uma reflexão que eu carrego muito sobre o poder de compra do dinheiro, né? Uhum. E até tu me falou uma história engraçada da época do cinema. Exato. Eu me lembro muito que eu acho que eu devia ter, sei lá, uns 14 para 15 anos, né? Há uns 20 e poucos anos atrás. Entregando a idade, né? Mas, enfim. Eu ia pro shopping, né? Adolescente. E eu me recordo bastante que meu pai me dava 10 reais. E com 10 reais eu comprava um McDonald's, fazia o lanche do McDonald's, ao jabá, né? Foi falado várias vezes aqui e o McDonald's não nos patrocina, tá bom? Ainda não. Então eu fazia o lanche, ia ao cinema, sobrava dinheiro para casquinha. E quem andava no Iguatemi, na época de adolescente aí, há uns 20 e poucos anos atrás, vai lembrar, tinha uma loja lá que se chamava Bonbon Box. Caramba, essa eu não lembro. Ainda sobrava dinheirinho ali pra cara comprar uns 4 Big, chiclete. e às vezes ainda voltava com uma moedinha no bolso de, sei lá, 50 centavos, né? Então, é muito... Quando a gente para pensar, há 20 e poucos anos atrás, 22 anos atrás mais ou menos, o que é que a gente fazia com 10 reais? E o que é que a gente faz com 10 reais hoje? Cara, é assombroso. E eu acho que, assim, muito da cultura do brasileiro mesmo, né? Que principalmente os nossos pais passaram a questão da superinflação que existia, né? Onde de um mês para o outro os produtos variavam de 100%, 200%, 300%, né? 1.000 e tantos % de inflação no ano. Então, não tinha como haver uma cultura de poupar, de investir. Não existia isso, porque a ideia era o quê? Cara, eu recebi meu dinheiro agora, eu tenho que correr para gastar, para comprar coisas, porque eu sei que amanhã vai ficar mais caro. Então, a gente nasceu com isso dos nossos pais, né? E a gente, talvez sejamos a primeira geração que está fazendo essa meio que disrupção aí e parando para focar mesmo em pensar em guardar dinheiro, né, longo prazo e tudo. Acho... E que você olhar as gerações antigas, né, é o famoso tiozão do terreno, né? Pronto. Porque era uma coisa que era visível, você via ali o negócio. O dinheiro não dava para confiar dessa forma. Mudava muita moeda. Teve anos que carro era negociado no Brasil em dólar. Teve. Então, a nossa moeda era tão fraca que não tinha esse poder de compra, né? Então, o imóvel era a saída que o investidor tinha. Sim. O poupador ali. Comprava o terreno, comprava o imóvel para investir. E até hoje, o brasileiro é muito acostumado com
ainda essa cultura de ter um imóvel como investimento. E um dia desse eu estava na barbearia e aí o colega, ele tinha um determinado imóvel no Brasil, aí ele passou alguns anos no Canadá, foi morar lá, acho que foi uns 10 anos. E aí ele falou a época quanto ele pagou e depois ele voltou, a gente trocando ideias. Cara, eu comprei um imóvel, vendi o terreno, ganhei muito dinheiro, eu dobrei meu valor. Aí eu, pô, que legal e tal, quanto é que tu pagou na época? Tanto, né? E eu aqui, ele cortando o cabelo dele, o meu, eu fazer a conta, né? O CDI acumulado no período. Cara, se ele tivesse aplicado a 100% do CDI, ele tinha superado a conta que eu fiz um dia, o que ele ganhou no imóvel. Então, para o mercado de hoje, nem sempre isso faz tanto sentido assim. É verdade. E óbvio que eu não estou falando que não tem oportunidades boas imobiliárias. É claro que tem, né? Inclusive, eu não sou especialista nisso, né? Sim. Mas não é que nem antigamente, que você comprava qualquer imóvel já realmente tinha um ganho real relevante, né? Os tempos mudaram, né? E aí, nesse ponto, né, Vitinho, sobre os investimentos, a indústria brasileira ela é muito focada em saber se uma carteira está indo bem ou não, né? Sim. É muito focada no CDI. É muito focada no CDI, né? Na taxa básica de juros. Demais. A gente passa essa gangorra toda com a Selic. 2020, Selic estava 2%. Veio pandemia, fomos bater em 3,75%. Crise da Dilma muito recente, 2015, 14,25%. Então, e isso a gente acha uma taxa de juros alta, mas no início lá do Plano Real e antes era muito mais alto que isso, né? Então, é um país muito marcado por taxas de juros altas, logo, se eu tenho taxa de juros alta, para que eu vou correr risco? Eu fico ali no CDI, né? Mas será que o CDI ele é o melhor benchmark para o investidor no longo prazo? Quando a gente pensa em inflação, sim. Será que a Selic, o CDI, ele realmente protege o poder de compra do investidor nos anos? Então, muita gente não faz nem essa conta, né? Tem mesmo. Muita gente não faz essa conta, né? Se fizesse, não tinha tanto brasileiro investindo, por exemplo, na poupança ainda, né? Investindo, né? Exato. Exato. E aí, inclusive, sobre esse assunto, eu trouxe aqui algumas informações, eu fiz uma pesquisa hoje, eu estava inspirado. Entrei no site do... Quem faz a composição do IPCA aqui no Brasil é o IBGE, para quem não sabe, tá? É o órgão, né? Então eu peguei a série histórica da inflação, e lá eles têm, desde 1995 até agora, 2024. Só que 2024, como o período não estava fechado, disse, rapaz, vamos fazer anos fechados, né? Então pegamos até o final de 2023. De 95 até 2023, que é um período de 29 anos, tá? Nesse ano, inclusive, a gente faz o aniversário de 30 anos do Plano Real, né? Fizemos 30 anos do Plano Real. Então, nesse período de 29 anos fechado, a inflação, a média dela foi de 6,82 ao ano. É bastante coisa. É bastante coisa. É justamente por isso que R$10 não vale mais a mesma coisa. Não vale. E se eu não investir com inteligência, esse dinheiro vai perdendo poder ao longo dos anos, né? Isso pode ser óbvio para uns, mas para muita gente não é. Para muita gente não é. Agora, se eu comparar, por exemplo, com um país desenvolvido, que é os Estados Unidos, né? Que é o grande centro financeiro mundial. Sim. Nesse mesmo período, lá a inflação chama CPI, né? Traduzindo para o português, né, um indexador de preços do consumidor, muito parecido com o nosso, né? Sim. Nos últimos 29 anos foi 2,52 ao ano. Cara, é 4% a menos ao ano. É muita coisa. Muita coisa. Você vê que existe uma instabilidade muito grande da moeda. Eu escuto falar nas minhas vezes nos Estados Unidos assim, cara, uma pessoa, dá números aqui, né? Uma família que o cara ganha $10 mil por mês, pô, o cara tá resolvido na vida. É verdade. Se fosse R$10 mil, não é pouco dinheiro, mas você não tá resolvido na vida. Provavelmente, se tiver filho e tal, não sei o quê. Então, tem muito disso nos Estados Unidos. E o CDI, você sabe quanto é que foi a média do CDI nos últimos 29 anos, de 95 para cá? Eu fui pegar também.
Aqui foi lá no site do Banco Central. Algo em torno de uns 12, 13%, mais ou menos. Foi mais alto que isso, né? Para ter uma ideia, nos últimos 29 anos, o CDI rendeu 15,54% ao ano. E aí, um ponto que eu quero entrar aqui, Vitinho, é assim, esses primeiros 10 anos ali, logo após o Plano Real, ainda foi o governo se mexendo de todo jeito para dar uma controlada na inflação. Então, os juros eram muito altos naquela época. O CDI, e aqui eu peguei só para deixar claro, não é a taxa Selic no período, e sim o CDI acumulado durante o ano, né, de 12 meses. Em 95 foi de 53%, em 96 foi de 27%. Quando você compara em 2023 foi 13%, 2022 foi 12,37%, você vê que a média puxa muito, né? Puxa. Então vamos diminuir para um tempo que faz mais sentido para esse novo Brasil que a gente está vivendo agora, né? Que é uma potência econômica maior do que na época, né? E a gente também teve, de fato, um controle maior da inflação. Apesar de eu ainda achar muito alto, e a gente ainda vai, né, trocar essa ideia. Então, quando eu olho 15 anos, essa média do CDI desce para 9,38. O CPI, inflação americana, 2,35, muito parecido. E a inflação, 5,86. Então, se eu comparo o CDI, quanto é que esse CDI nos últimos 29 anos rentabilizou em relação à inflação? Ele foi muito bem. Ele entregou a inflação mais 8,7 na média. Sim. Ao ano. A um retorno invejável. Né? Muito bom. Muito bom para o mercado de hoje. Excelente. Agora, nos últimos 15 anos, a figura muda completamente. Fica a inflação mais 3,5. Não é necessariamente... A gente mantém o poder de compra do dinheiro, mas você não tem um ganho real para os seus investimentos, são relevantes. Não é. Né? Então, fica a reflexão, né? Assim, países desenvolvidos, quando a gente olha no mundo inteiro, qual é a característica que eles têm em comum em relação a esse lado econômico? Baixa inflação. Pronto. Inflação controlada. Isso enseja num juros também muito baixo. É verdade. Então, a tendência, se o Brasil, e nós torcemos que sim, né? Dê muito certo, sim. Apesar dos pesares e toda a montanha-russa que a gente vive, é que a gente tenha, de fato, um juros menor ao longo dos anos. Tá? Para isso, precisa, de fato, de uma inflação controlada, e o Banco Central tem feito um trabalho fantástico nesse sentido, assim, principalmente nesse último mandato do Roberto Campos Neto, né? O nível de transparência, de preocupação com o futuro, de sustentabilidade. Mas a gente precisa de juros mais baixos para realmente aquecer nossa economia. Então, nesse cenário, talvez o CDI não faça mais tanto sentido assim. Inclusive, cara, eu estava vendo... Tu me falaste agora e eu estava... Alguns dias atrás, eu estava vendo que, assim, quando a gente pega o horizonte, né? Eu não vou saber agora os números exatos, mas quando a gente pega na janela de 20 anos, que é mais ou menos o que tu falou, né? Numa janela de 20 anos, o CDI ele deu um valor X, né? Numa janela um pouquinho menor de 15 anos, ele já foi um pouco mais abaixo. Numa janela menor, um pouquinho menor de 10 anos, ele já foi um pouco mais abaixo ainda. E na janela de 5 anos, ele foi mais abaixo ainda, né? Então, isso muito provavelmente, aí corrobora com o que você estava falando, que a gente torce para que o Brasil dê certo, que o país, né, prospere. A tendência é que esse CDI não fique mais alto como um dia já foi, né? Exato. E aí, quando a gente ancora os nossos investimentos de longo prazo no CDI, cara, a gente não tem uma certeza de que a gente vai preservar o poder de compra do nosso dinheiro para daqui a 10, 15, 20 anos, né? Muito bom. Então, quando a gente para pensar, tudo bem, você quer fazer uma reserva de emergência ali, um dinheiro para um ano, eu acredito que seja mesmo indexado ao CDI mesmo, mas quando a gente pensa num planejamento de longo prazo, a gente tem que meio que fazer esse trabalho de formiguinha mesmo e difundir que não é certo, né? Até porque nas grandes nações, né, quando você para falar de longo prazo, as carteiras de investimento são focadas mesmo comparadas à inflação e não ao CDI, né? Sim. E aí volta o que a gente estava conversando. O CDI aqui, ele acaba sendo esse benchmark, digamos assim, porque ele já foi muito alto durante muito tempo atrás, né?
E aí isso acaba, querendo ou não, elevando a régua. Não que também não tenha ficado muito alto há alguns meses atrás, ou tá na época de 2016, se eu não me engano, né, que bateu ali 14,25 mais ou menos. Então, eu acredito, assim, a gente acredita que a tendência é um CDI cada vez um pouquinho menor, na média, né? A gente vai passar por momentos bons e ruins, altos e baixos, de repente volta de novo 4, 5, 6% em algum momento aí, daqui a alguns anos. Mas nada impede também que a gente passe por uma crise e suba de novo, ou caia e desça, mas enfim, a média, a gente está pensando por longo prazo, a tendência é que a média realmente ela seja mais baixa do que ela já foi, né? E aí, o grande ponto aqui é a mentalidade do investidor. A gente trabalha com atendimento, né? E vê muito isso. Por exemplo, em 2020, quando a Selic bateu 2%, cara, quem conversar assim 110, 120% de CDI, o cliente, o investidor, diz, meu irmão, o que é que você está falando, pelo amor de Deus? O que é 110 CDI? Não é nada. Não é nada. E a inflação veio estourando, bateu mais de 12% na pandemia, então o cara só pensava em inflação. Aí a taxa de juros subiu, foi para 13,5% e agora só se conversa de quê? CDI. LCA, LCI, isento e tal, pá, CDI acabou, ninguém quer saber mais de inflação. Você quer estar no melhor, sempre no melhor momento, na melhor aplicação, condição naquele momento. Só que se você for fazer isso, você vai ficar eternamente correndo atrás do rabo. Né? Exato. Você tem que ter uma carteira diversificada, nada contra ter ali um pouquinho de CDI também, né? Para uma reserva de emergência. Com certeza. Faz parte. Com certeza, não, com certeza. E é natural que o CDI ele suba quando a inflação sobe, mas ele sempre tem um delay. Sim. O ponto aqui é ter uma estratégia. Ter uma estratégia bem definida. Exato. Ter um benchmark bem definido. Exato. Então, poxa, nos últimos 15 anos o CDI deu IPCA mais 3,5%. Vitinho, agora a gente tem debenture, título público, pagando IPCA mais 6%. É uma oportunidade muito boa para quem está entrando no mercado agora. Com certeza. Eu viro e mexo, eu tô à noite aqui pensando, caramba, quem me dera ter R$1 milhão novo aqui para investir e aproveitar esse momento. Entendeu? Verdade, cara. Verdade. Inclusive, tu tava falando aqui, eu tava me lembrando. Eu sempre costumo falar, até para meio que tirar um pouco dessa ancoragem do CDI, né? De perguntar assim, mas você prefere fazer 200% do CDI ou você tá ali com a sua carteira de investimentos, né? Principalmente de longo prazo, atrelada à inflação, né? E aí, um momento desse como CDI, acho que todo mundo vai dizer, não, eu quero estar no CDI, né? Mas quando estava lá 2%, né? 200% dava 4%, enquanto que a inflação dava 11%. Perfeito. Né? Então, mesmo nos períodos de janelas curtas também vão ter momentos desses também, né? De que a inflação vai superar o próprio CDI. E aí você não pode ficar querendo correr atrás do rabo. Não, então quando a inflação estiver alta, eu quero só inflação. Então quando o CDI estiver melhor, eu vou para o CDI. Não, tudo é um portfólio, né? Tem que seguir uma estratégia de longo prazo. E eu acho que fica também a questão também da importância, né? Voltando um pouquinho para a questão da moeda que a gente estava falando, né? Sim. Da desvalorização da moeda, né? A importância também da gente fazer investimentos em moedas fortes, né? Por exemplo, dólar, né? É uma excelente alternativa, que tu até falou mesmo hoje aqui, que inflação controlada nas últimas décadas, né? Uma moeda mais estável, né? E até pela questão mesmo também de diversificação. Mera e simples diversificação. Por mais que você não acredite, não goste dos Estados Unidos, o motivo XPTO, mas faz parte, né, de uma... E eu acredito que tem espaço na carteira de todo mundo, praticamente. Ah, com certeza. Eu quero fazer uma pergunta aqui para nossa audiência. Inclusive, ela não é de minha autoria, tá? Uma vez eu assisti uma palestra muito legal, tratando sobre investimentos no exterior. E o palestrante ele pegou e fez a seguinte pergunta. Vou fazer para ti, tá, Vitinho? Tá. Você já investiu
em alguma aplicação que se desvalorizou mais de 80%? Cara, eu vou confessar aqui, né? O Matheus fez essa pergunta para mim um pouco antes da gente começar. E eu já estava procurando alguma ação que eu tinha comprado que tinha desvalorizado 80%. Rapaz, deixa eu tentar me lembrar aqui, mas eu acho que não. Quando eu fui responder, aí ele me veio com a resposta. Não, e às vezes a pessoa tem ali na carteira. Acontece, tá, gente? Mas tá carregando uma Magalu ali, uma Casas Bahia, Americanas, outros nomes aí de varejo, né? Aí diz, não, poxa, mas eu sou conservador. Ou tô na renda fixa. Nunca aconteceu. Não, claro que não. Tem nem perigo. Tem nem perigo, né? Pois deixa eu falar que todos vocês já investiram. Talvez não sei se 80%, principalmente se você for muito jovem, mas se você for mais experiente, com toda certeza. Sabe qual é essa aplicação? Sei. O real. O real já se valorizou. Quando a gente pega aqui acumulado de 94 para cá, 82% em relação ao dólar. Cara. Tá aí. A gente se valorizou 82%. No começo do plano real, nós tínhamos uma paridade, né, de câmbio. Era 1 para 1. Se eu pego hoje que o câmbio está 5,50, 5,60, 5,70, 82% de desvalorização. É um bom investimento investir em real? Pois é. 100% em real? Pois é. O ser humano, ele tem muito viés da... Existe, né, toda uma psicologia financeira que as pessoas estudam, né? Que é o home bias, né? Eu invisto, tal, eu conheço, Brasilzão, tudo, show de bola, né? Mas os investidores mais maduros, inclusive os próprios americanos, eles diversificam em outras nações. Sim. Eles sabem que é importante. E aí a pessoa tem que pensar o seguinte, não, mas tudo bem, mas eu sou brasileiro, eu vivo em real, não em dólar. Será mesmo? O celular que você usa. Perfeito. Vai, me conta aí, o celular que você usa. Ele é fabricado aonde? O preço que você paga, até no final, pode chegar em real para você. Mas ele não foi fabricado em real, não. Pode ter certeza. Né? A Apple, por exemplo, se for um iPhone, é tudo idealizado lá na Califórnia, manda produzir na China e chega aqui no Brasil. E o faturamento vai em dólar. Gasolina, combustível. Carne. Perfeito. Computador. Tudo, cara. Tudo, carro. O trigo, o pãozinho que a gente come, o carioquinha que a gente chama aqui, né? É dolarizado. Então, será que não faz sentido ter na carteira dólar? Basta quem... Eu não vou saber o número aqui exato agora, mas fica aí a provocação, né? De você ver quanto custava um iPhone. Sim. Quando ele foi lançado. Né? Sim. Tem até o iPhone Index, né? Tem o iPhone Index, como também existe o Big Mac Index. Big Mac, né? Exatamente. Mais uma vez falando aqui deles, eu acho que um dia vai dar certo, né? Mas cara, quando a gente para pensar quanto custava um iPhone em reais, né? No lançamento, alguns anos atrás, e ver hoje quanto é o modelo que está sendo vendido, né? Sei lá, um top da época hoje. A variação é absurda, né? Sim. Quanto que o preço dele em dólar pouco mudou. Até teve, mas vamos dizer assim... Pouco mudou. Eu lembro que eram os salários mais caros da época. Se eu não me engano, o iPhone de primeira geração era em torno de $500. E hoje você compra um iPhone $1.000, $1.200. Então dobrou de preço. Aqui no Brasil, pelo menos, com toda certeza, quintuplicou. Certos modelos no lançamento é acima de R$10.000. Será que o nosso salário quintuplicou? Né? Essa razão de ganho? Muito provavelmente não. Então, esse é o grande problema, né? Porque a gente vive numa economia globalizada. A moeda que manda no mundo ainda é o dólar. 60% dos investimentos, do dinheiro, das transações estão concentradas em dólar e nos Estados Unidos. E tudo que a gente consome também, boa parte disso é dolarizada. Então, e tem um ponto também, né, Vitinho? Imagina assim, 10, 12 anos atrás, quando eu comecei a investir, já não era fácil investir em real. Quem dirá investir em dólar? Hoje a gente está vivendo um avanço muito grande, né, das plataformas. Muito fácil. Facilitando para a pessoa física
2 cliques faz um câmbio, manda o dinheiro para Miami, já não é mais brasileiro ali, aquele recurso, aplica em qualquer ação que ele quiser, o índice S&P 500. Uma renda fixa americana, né, que está num patamar de taxa de juros aí mais alto dos últimos, sei lá, 20 e poucos anos, né? Exato. Você compra uma renda fixa, se existe algum investimento seguro, né, é o título público americano, né? Com certeza. Então, hoje você tem títulos públicos americanos aí com a remuneração mais alta das últimas décadas, né? Então, não necessariamente o cara precisa estar comprando ações, Nvidia, né? Poderíamos ter comprado. Eu não peguei essa, tá? Nem eu também não peguei, não. Infelizmente. Queria muito, mas não peguei. Mas, enfim, cara, dá pra ser conservador, né, lá também, principalmente nesse momento que a gente está vivendo hoje de juros altos no mundo todo, né? Total. Então, excelentes oportunidades e o dinheiro de fato, né? Ele fica custodiado, né? Fora. Você também tem a questão do risco país, né? O dinheiro fica de fato em outra jurisprudência, responde a outras leis, né? Então, você minimamente, pelo menos, você diversifica um percentual do seu patrimônio, né? E isso é muito importante. E a gente já viu aqui, comentou sobre a necessidade, né, de estar exposto numa moeda forte. E aí o percentual vai do apetite ao risco, do perfil de investidor, moderado, conservador, arrojado, enfim. É isso. Até porque, se você olhar estatisticamente falando, vamos pensar no investidor de renda variável, por exemplo. É natural e todo mundo conhece essa regra, né? Muitas das vezes, quando a nossa bolsa cai, o que é que sobe? O dólar. Então, o dólar ele também tem uma característica de proteção para o patrimônio em termos de volatilidade. Você tem uma carteira dolarizada, diminui a tua tensão no momento que o negócio está balançando muito por aqui. Segura. E que, por coincidência, acontece muitas vezes, né? No Brasil. Acontece. É bem constante, é raro, mas acontece sempre, né? Então, é necessário para o investidor ter uma exposição globalizada, dolarizada, até para segurar a carteira dele aqui, né? Então, trazer essa tranquilidade no momento de muita volatilidade. Né? Com certeza. Principalmente quando acontece só aqui no Brasil, não no restante do mundo. Porque a pandemia, a Bolsa Americana também derreteu, né? Mas o dólar saiu de 3,60, 3,80 e foi para R$6. Cara, e o dólar tem uma característica que é muito importante a gente falar, que assim, se o mundo tá bem, né? Todo mundo compra dólar, todo mundo investe. Sim. Quando eu falo todo mundo, são, sei lá, os principais investidores do mundo, né? E quem entende minimamente, né, de mundo, de mercado, o mundo está indo muito bem, prosperando, todo mundo corre para o dólar. Sim. E se o mundo der errado e tá o caos no mundo, o que é que acontece? Todo mundo compra o quê? Dólar de novo. Ô, rapaz. Então, cara, se o mundo tá bem, é dólar. Se o mundo tá mal, vai virar o caos e Mad Max, né? E tem eu tenho uma pergunta aí que eu falou quero de te Mad fazer. Max, aí eu já me lembrei de outra classe de ativo, mas essa é um pouco mais polêmica. É a próxima. Sobre o dólar ainda, porque a pergunta do investidor cara, o cara fica ancorado no que foi lá atrás, 3, 4 reais, e não tem coragem de comprar 5, 5,50, 5,60, e existe dólar caro? Tá caro investir em dólar? Cara, tem um amigo meu que eu não sei se tu conhece, cara, o Matheus Mavinier. Um dia a gente tava conversando e ele me falou mais ou menos assim, cara, dólar caro é aquele que a gente não comprou. Total. Aquele que a gente não tem. E quando a gente vai ver na literatura, enfim, vai buscar conhecimento aí nesse mundão aqui na internet e achar artigos e, enfim, diversas outras coisas aqui que a gente vai pesquisando, a gente vai vendo. A melhor estratégia é o DCA, que é o Dollar Cost Average, né? Muito bom. Ou seja, todo mês compra um pouquinho de dólar e vai fazendo alguma coisa lá. Também não é só comprar, porque a gente sabe, a gente já conversou aqui, que lá também tem inflação.
mas bem mais controlada, mas se você simplesmente comprar o dólar e deixar parado na conta, né, você sabe que o seu dinheiro ali minimamente vai ser corrigido ali. Os $100 no final do ano não vai estar mais valendo $100, né? Vai estar valendo 98, 97,50. Então tem que colocar esse dinheiro também para trabalhar, né? Mas é isso. Eu acho que o dólar caro é aquele que a gente não tem, que a gente gostaria de ter comprado e ficou. Porque fica aquela dor de cotovelo, né? Cara. Cara, subiu, putz, não comprei. Você fica com aquela ancoragem, cara. E por vezes eu ainda me pego, poxa, eu queria comprar dólar 4,50, cara. Quem não quer? Pois é, né? Se eu soubesse o que é que ia acontecer, né? Eu tinha comprado bastante. Mas é isso, cara. Assim, eu acho que a ideia é perder tentar tirar mais. É difícil, né? Mas tentar tirar mesmo essa ancoragem, né? De ficar olhando, poxa, já foi de 1 para 1, já foi 2. Poxa, um dia desse estava 4. Ontem estava 4,50. Já bateu 5,70. Agora deve estar aqui 5,66. Cara, e será que é o dólar que varia, hein, Matheus? Ou é o real que varia? Porque o dólar é um dólar, né? Inclusive, é muito, muito bom isso, porque nesse mundo aí de atendimento, né? Um cliente ia viajar para a Europa, certo? Caso real aqui. E aí ele já tinha toda uma poupança em dólar e tal, e eu usasse parte desses dólares para viagem. E aí ele ficou pensando, cara, mas assim, quando eu comprei esse dólar foi 4,80, agora tá 5,70, o euro passou de R$6. Então, como é que faz isso? Porque eu vou perder dinheiro nessa história, né? Aí eu peguei e abri o gráfico de uns 2 anos para ele do dólar contra o euro. A variação era 2 centavos para um lado, 2 centavos para o outro. Mínima. Mínima. E quando você olha do real, imensa. Então o dólar tá lá, tranquilo, na dele, bem quietinho. Quem é que tem volatilidade? É o nosso realzão aqui. O real que se mexe, o dólar tá lá paradinho, né? O real é que deprecia, aprecia, deprecia, aprecia. Eu acho que um caminho e você é um especialista aí nessa área, porque isso a gente está falando de moedas que tem um regime fiduciário, né? Tem um banco central, alguém que imprime esse negócio todo, tem vários riscos. O Banco Central brasileiro ele pode imprimir dinheiro quando quiser e gerar inflação, como nos Estados Unidos na pandemia eles fizeram, injetaram 3 trilhões de dólares na economia, é impressão de dinheiro. Hoje não mais tanto físico, né? Mas digital, isso gera inflação. Boto mais dinheiro ali na mesa, muito mais gente está capitalizada, então muito mais gente vai acessar as mesmas coisas, oferta e demanda, natural. Aí leva uma reflexão. E está crescendo muito uma classe de ativo que é uma reserva de valor que contrapõe esse lance do fiduciário, né? Na verdade, ele já é finito. Eu não preciso nem fazer suspense, né? Mas são os criptoativos, o Bitcoin. Sim. Qual é a tua visão sobre o futuro desse mercado e como é que a cripto ela pode ajudar o investidor nessa proteção contra a inflação, que foi o início dessa conversa, né? Legal. Cara, o Matheus era um cara que especialmente não tinha um pouco de... Não, como é que era a minha visão? Inclusive, já falei isso em várias mesas, né? E era a forma que eu investi antes, comentei com você. Foi verdade. Eu não tinha uma convicção clara de uma tese específica de cripto. Eu sabia que isso veio para ficar, mas não arriscar o nome se ia ser o A, o B, ou C, o Bitcoin, Ethereum, etc. Sim. E aí, uma gestora, e eu acho fenomenal o trabalho deles, que é a Hashdex, criou um índice Perfeito. de cripto. Pensando na mesma filosofia, por exemplo, do S&P 500. Então, se eu tenho as 500 maiores empresas mais negociadas, eu estou comprando S&P 500, eu participo da alta da Apple, da Nvidia e tal. Um volume proporcional, mas eu tenho. A mesma coisa foi a ideia deles em relação ao cripto. Então, poxa, eu tinha uma carteira, quanto mais volume, mais negociação tinha aquela moeda, maior participação ela ia ter naquele índice.
excelente forma de você se expor. Sim. Porque, eventualmente, vai que o Bitcoin não dá certo. Na minha cabeça, né? Uhum. E aí você ia para o outro ativo que ia dar certo. Entendeu? Aquela outra cripto que ia dar certo. E isso também juntou muito, sabe, Vitinho? Porque, cara, eu vi na pandemia muitos amigos. NFC, memecoin, não sei do que. Cara, indo por uma ramificação que eu sei que é muito perigosa, porque a gente vê isso também no nosso mercado aqui sem ser de cripto, né? E o pessoal botando um rio de dinheiro em coisa que não vale nada. Taxa de juros subiu no mundo inteiro, tudo isso aí virou o quê? Pó. Verdade. Pó. Simplesmente pó. E o Bitcoin, por exemplo, continua aí. A Ethereum continua aí. Inclusive, o Bitcoin recentemente bateu a máxima em reais. Em reais. Não é? Em reais. Né? Bateu a máxima. E bateu a máxima em dólar também. Pronto. Só que o em reais foi mais recente, agora cerca de, sei lá, 10 dias atrás mais ou menos. Cara, uma tese que eu particularmente gosto muito, né? Eu acho que inclusive a gente poderia fazer um episódio depois mais voltado para essa dedicado, parte, fica até a gostinho de quero mais aí, mas dando um pouco, já que você perguntou aqui, dar um spoiler, eu gosto bastante dessa classe de ativos, né? É uma moeda que ela não é impressa por Banco Central, né? Tem muito preconceito ainda. Eu acho que o preconceito vem no sentido não só literal da palavra, mas é o dinheiro dos doidão da internet, né? Assim, muita gente pensa. Mas a tecnologia do dinheiro é fenomenal. Tipo, blockchain é um negócio que veio para ficar. Posso fazer uma observação sobre o preconceito? Pode, claro, deve. E eu acho que o brasileiro tem muito isso, sabe por quê? Por não ser um mercado regulado, centralizado, muita gente deturpa a finalidade do negócio. Por exemplo, o Brasil foi um antro de pirâmides financeiras. Cara, inclusive, estava aqui na ponta da língua sobre a questão desses jogos, né? Que saiu aí notícia recente que o brasileiro coloca, não vou falar investe, né? Coloca, sei lá, cerca de 7 vezes mais dinheiro nesse tipo de coisa, numa ideia de querer ficar rico rápido, né? Ou por falta de conhecimento, de educação mesmo, no sentido literal da palavra, né? Eu acho, Vitinho, também que é um pouco de ganância. Querer ficar rico rápido, né? Rápido. E voltando pro cripto, por que muita gente assimila esse mercado a esse tipo de coisa? Porque tem muita volatilidade. Muita volatilidade. Inclusive, deixar aqui um disclaimer, né? Que isso é uma opinião pessoal minha, eu gosto bastante da classe, né? Mas eu acredito que é muito importante conversar, difundir conhecimento, né? Para que as pessoas tentem buscar mesmo o conhecimento, falando de redundância, né? Mas, enfim, buscar o conhecimento para ver se faz sentido para você ou não. Inclusive, eu estava num evento agora da XP, né? Há uns 2 meses atrás, né? E um dos palestrantes lá, que é um cara extremamente renomado, né? de alocação, perguntaram para ele exatamente sobre essa classe de ativos, né? E aí ele falou assim, cara, eu acredito que tem espaço na carteira de quase todo mundo. Entendeu? Mas, logicamente, depende do seu perfil de investidor, se você é conservador, moderado, arrojado, né? O horizonte também, né? Que a pessoa está disposta. Porque, como você falou, é muito volátil, né? Assim, pode cair 50%, às vezes num dia, né? Mas aí eu acho interessante a gente depois fazer um episódio só falando sobre isso, né? O que é que tu acha? Legal. Não, faz todo sentido. Tem muita coisa que você já até compartilhou comigo sobre a tese, né, de cripto, que através desse conhecimento, porque é o que eu sempre falo. Por que o brasileiro não sai da poupança? Ele tem medo, eu conheço gente que tem medo de ir para um CDB do banco. O medo, ele vem por falta de conhecimento. Então, se você entende aquilo que você está investindo, você passa a estar muito tranquilo. A gente está caminhando aí para o final, né? Uma vez eu saí de uma reunião
E aí estava discutindo uma carteira e tal, e essa carteira tinha uma grande concentração em renda variável. Títulos públicos de longo prazo. Tudo que balança pra caramba. Sim. E no final o investidor olhou pra mim e falou assim, cara, Matheus, tu acha que minha carteira tá bem conservadora, tá bem tranquila, né? Aí você pensa, cara, eu brinquei com ele. Se fosse uma senhorinha aqui super conservadora, nada contra as senhorinhas que tem as arrojadas também. Tem. Mas uma pessoa muito conservadora que tá acostumada ali a todo dia ver o dinheiro crescendo de pouquinho em pouquinho no aplicativo, ver a sua carteira é uma cena de terror. Mas o que ele estava querendo dizer assim, cara, eu estou tão confiante nas minhas teses, eu conheço essas empresas que eu estou investindo, esses fundos que eu tenho, esse título público, essa taxa tal, que eu estou tranquilo, eu estou dormindo bem. Eu estou conservador. Porque isso é muito individual. Individual, né? Total. E aí o grande ponto que a gente quis trazer aqui para vocês hoje é aprenda a olhar o seu dinheiro com esse viés de manter o poder de compra. Isso é muito importante. Muito. Porque no planejamento de longo prazo, uma certeza que você quer ter é que lá na sua velhice, o dinheiro que você juntou e ralou a vida inteira para guardar, ele foi suficiente para, de fato, cobrir suas despesas e você manter teu poder de compra. Exato. Tua qualidade de vida. Qualidade de vida. Né? E nessa história toda a gente falou de várias classes de ativos, né? Sair um pouco do CDI, ir para a inflação, investir em moeda forte, o viés dos criptoativos também por ser essa reserva de valor. Mas o ponto principal é esse. É você ter esse olhar de longo prazo, pensar muito na inflação, correndo o teu poder de compra, né? Mudar a ótica de olhar a tua carteira, claro, para quem faz sentido, né? E que tem um horizonte de investimentos IPCA+, talvez faça muito sentido para a pessoa. Total. Né? Com certeza. Adequar a tua expectativa de retorno naturalmente ao risco que você está disposto a correr, né? Quanto mais conservador, é natural que eu estou abrindo mão, de repente, uma rentabilidade maior para não ter volatilidade, né? Para não ter queda. Sim. E outras pessoas são mais arrojadas, não se preocupam com essa volatilidade pensando em ter uma rentabilidade maior. É natural essa mudança, né? Mas os dois perfis, eles estão pensando com o mesmo propósito. Manter o poder de compra e ter uma taxa real ali bacana de rentabilidade no longo prazo. Perfeito, é isso aí, meu amigo. É isso, meu amigo. É isso. Então, cara, hoje foi massa. Bom demais. Muito bom. Muito bom demais. Estamos construindo isso juntos aqui, aprendendo. Vai ser trocar o pneu do carro com o carro andando aqui, né? Mas bom demais. Bom demais, cara. A gente pretende, né? A gente vai ficar... Na verdade, pretende não. A gente vai, né? Toda terceira, quarta de cada mês. Cada mês. É isso. Então, uma vez por mês a gente se encontra aqui. É isso aí. Para bater um papo bem legal, agregar bastante ideias aí para você que é investidor, né? Quer aprender mais também sobre investimentos. Tirar suas dúvidas. A gente vai dar uma mexida ali nas redes sociais, né? Então, trazer dúvidas de pessoas para a gente discutir aqui ao vivo. Legal. E vai ser muito bacana, muito legal. Então, muito obrigado para todos vocês que puderam participar conosco desse primeiro episódio inaugural do podcast Agregando Valor. Foi um prazer e a gente se encontra no próximo mês, na terceira quarta do mês. Valeu, um grande pessoal. abraço. Obrigado, valeu.